Mudanças no clima e na superfície do planeta também contribuíram de forma decisiva para as transformações que levaram à multiplicação das espécies. Para os cientistas, ao evaporar com o calor, o gelo derretido se transformava em nuvens que viravam chuva. A água das chuvas alimentava as plantas que, por sua vez, liberavam oxigênio para os primeiros seres vivos. Essa cadeia alimentar era enriquecida pelo fósforo armazenado durante milhões de anos e que, após o degelo, corria para os rios, lagos e oceanos, onde era absorvido pelos minúsculos seres. Altas concentrações de fósforo turbinaram a cadeia alimentar, segundo o professor Noah Planavsky, da Universidade de Yale, que localizou vestígios desse componente em amostras geológicas da era glacial. Em rochas antigas, Planavsky também descobriu outro elo daquela cadeia alimentar, o crômio, que existe em diferentes estados na natureza, dependendo da quantidade de oxigênio no ar. E foi o aumento na quantidade de oxigênio que abriu o caminho para a diversificação da vida animal e do ecossistema. Hoje, para congelar toda a água da Terra, você precisa acabar com o efeito estufa, porque é o efeito estufa que faz com que a Terra tenha água no estado líquido. Então, tratar o efeito estufa como vilão é ruim. Se você acabar com o efeito estufa, você acaba com a vida na Terra. Então, o que você está vendo precisa de água. E água no estado líquido, não no estado de gelo. Na época do snowball, eu não tinha o efeito estufa. Provavelmente não tinha nem água no estado líquido. Então, existem teorias da água ter vindo da Terra por conta de cometas de gelo. Esses cometas de gelo não derreteram ao entrar na atmosfera, porque só derrete com o contato com o oxigênio. Não tinha ar nenhum. Gelo. CO2, aquecimento. Então você tem um gelo, a luz do sol vem, vai embora e você resfria. Então o que acontece é o seguinte, se você acabar com o efeito estufa, por exemplo, a luz do sol vai bater na Terra, vai voltar, não vai reter e a água vai congelar. Poxa vida, mas por que, como é que isso acontece do lado de fora? É porque você não retém calor. Se a luz do sol entrasse com força agora sem camada de ozônio, sem o efeito estufa, nós seríamos calcinados. Uma das teorias mais fascinantes, segundo os naturalistas, é a de que as próprias dificuldades de sobrevivência empurraram as espécies para o aperfeiçoamento de seus organismos e de suas células para a evolução. Foi assim que as células começaram a assumir funções específicas. Por exemplo, as células do fígado, dos músculos e do sangue. Era a natureza agindo para garantir a multiplicação e a capacidade de sobrevivência para as mais diversas espécies. Essa transformação deu origem a animais cada vez mais diferentes e sofisticados. Quanto maior o número de células, maior sofisticação, que vinha acompanhada da necessária adaptação ao habitat natural. A evolução natural também levou à diversificação das células reprodutivas nos espermatozoides e óvulos, que foram se multiplicando em novas espécies, num verdadeiro milagre da natureza. Outra mudança significativa transformou a superfície do planeta na medida em que a era glacial se desfazia. As plantas, que não dependem de células reprodutivas, explodiam pelos diversos pontos do globo terrestre, aproveitando o oxigênio e o fósforo liberado pelas chuvas e pelo gelo. Pela fórmula mágica criada pela natureza, se multiplicavam a partir das próprias raízes e do caule. Já o mais antigo fóssil de um animal mais complexo data de 560 milhões de anos. Isso significa que a natureza levou quase 200 milhões de anos para transformar pequenos insetos, moluscos e outros seres disformes em espécies dotadas de grande sofisticação. Os cientistas acreditam que os primeiros seres a ganhar pés começaram a caminhar em solo firme ainda na era glacial.
Recentemente, o professor Malcolm Wallace, da Universidade de Melbourne, descobriu estranhas formas de fósseis em regiões remotas da Austrália e Namíbia, na África. Incrustados em antigos rochedos, datados de milhões de anos, havia restos de minúsculas criaturas que já possuíam dedos. Os fósseis têm algo em torno de 700 milhões de anos. Para Wallace, esse pode ter sido um precursor dos animais que conhecemos hoje. Uma criatura capaz de viver com quantidades mínimas de oxigênio e que estava a meio caminho entre os micróbios unicelulares e os primeiros seres dotados de um maior número de células. Em instantes, como já dissemos, o planeta nem sempre foi esse que a gente conhece, mas grandes predadores levaram outras espécies a se tornarem mais ágeis e inteligentes. A gente volta já.